Você e seu negócio está no ar. Eu me chamo Victor Naves, eu sou empresário na cidade de Londrina e hoje a gente está aqui com empresários da área de seguros em vida. Mas antes de apresentar ele para vocês, eu quero apresentar o Dilmer aqui que está comigo nessa apresentação do podcast hoje. Dilmer, vai. Contigo, é contigo. Obrigado pelo convite aí, Victor. Me chamo Dilmer Cordeiro, sou sócio e assessor de investimentos na Monte Bravo Investimentos. Dilmer, hoje a gente tem aqui um cara que, olha, eu vou dar um testemunho de começar. Esse cara me vendeu um seguro sem eu saber que ele me vendeu um seguro. Já começa por aí o negócio. Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês aqui o Cleiton, vou deixar ele se apresentar agora, mas não se esqueça que no final desse vídeo você pode ter comprado um seguro, viu? Vai levar uma trocada. Se apresente aqui. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Prazer enorme, sempre quis gravar um podcast com vocês ainda, meu Deus do céu. Uma honra. Prazer nosso. Uma honra. Vamos lá. Vou pegar minhas anotações aqui, porque eu sou um perguntador desse negócio. Pergunte o que você quiser, hoje eu sou um livro aberto, hein? Você começa aí, Dilmer, já Não, pode acho fazer que essa batina. o primeiro passo é o Cleiton contar quem é o Cleiton, né? Opa! Da onde você veio, né? Como é que foi a jornada para você virar um life planner? Dilmer, eu venho de uma família onde minha mãe, irmãos, tios, enfim, são todos estatutários. Vieram de banco, sempre acharam que a carreira estatutária era o caminho do sucesso. Conheço um pouco disso. E sempre quiseram que eu fosse para essa linha, né? Mas, não sei, alguma coisa sempre me incomodou. Eu acho que a veia empreendedora estava lá, sabe? Me formei em engenharia elétrica, ênfase em telecomunicações, mas minha experiência toda foi no mercado de papel e celulose. Eu fiquei 15 anos nesse mercado. Conheci a Prudential como cliente, primeiramente, né? Depois eu posso até contar essa história. Mas, conversando com um amigo que fez a transição, ele é engenheiro também, né? Só que ele trabalhava na geração e transmissão de energia, ele foi trabalhar como life planner na Prudential. Trocando essa ideia com ele, entendi o modelo de negócios e falei, cara, isso aí é interessante. Quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Basicamente isso que eu queria, né? E passou ali, acho que 6 meses ou 8 meses depois que eu tive essa conversa, tive o convite para participar de um processo. E ali no processo, eu fui entender de fato como é que o Life Planner é remunerado, né? Então eu gostei muito do modelo de negócios, eu não pensei 2 vezes. Fui lá e larguei o que eu estava fazendo, pedi demissão, né? Acho que muito similar a você, e fui para virar um empreendedor aí, né? Bacana, então ó, a veia empreendedora sempre existiu aí. Sempre estava lá. E você acredita que nessa sua área isso é algo que é necessário no perfil para alguém que queira ir para essa área? Com certeza, com certeza. Por quê? Não é fácil você nadar no seguro de vida, né? Ele, por tradição, cultura brasileira, tem um certo... É mal visto, vamos dizer assim. Existe uma cultura que, né, nós não precisamos de um seguro. E detalhe, né, todo mundo um dia vai morrer, então não faz muito sentido. O pessoal tem de carro, tem de casa e não tem de vida, né? Protege a árvore, não faz muito sentido. Então, foi a árvore. Lembrei agora, foi a árvore. Então, é de fato um choque cultural, né? Então, agora, não é fácil. Então, você recebe muitos nãos também. Se você não tiver essa mentalidade empreendedora, aprender com os erros, com as dificuldades, você não dribla, né, essas dificuldades, não cria o caminho do sucesso, né? Então, sim, tem que ter essa veia empreendedora. Ô Cleiton, bom, eu vou voltar um pouquinho no começo, novamente, família de bancários, você se formou em engenharia. Por que você escolheu engenharia, a princípio, assim? Eu acho que eu sempre fui mais técnico, assim, só que eu sou de gêmeos, né? O cara de gêmeos, ele é meio perdido, assim, ele não sabe muito bem o que ele vai fazer, ele quer fazer de tudo. E eu, de fato, com 17, 18 anos, eu não sabia muito bem o que eu queria, né? Inclusive, tentei na área biológica, humanas e exatas. Acabei passando em engenharia. E minha mãe falou, eu não tinha muita certeza, mas ela falou, então vai, segue o caminho, qualquer coisa se der errado, você refaz. Eu falei, não, vai, fui. Só que eu me apaixonei pela engenharia, acho que acabei acertando. Você trabalhou quanto tempo na engenharia? Fiquei 15 anos. 15 anos. Fiquei 15 anos. Você teve até
uma certa experiência consolidada, então, no ramo de engenharia. Sim. E com quantos anos você decidiu falar assim, pô, a engenharia é legal, mas não é o que me faz ter tesão por alguma coisa? Quando foi isso? Eu já estava ali com meus 38 para 39 anos, né? Então, de fato, e foi bem na época que a minha esposa estava grávida da Caroline, minha primeira filha. Então, é uma decisão difícil você trocar um trabalho aí de 15 anos de experiência. Eu estava numa multinacional, né, era um bom emprego, uma boa empresa, mas fiz a transição. Falei, não. E assim, mesmo com a sua esposa grávida, você é o provedor da casa? Sim. Você que faria toda a parte de renda maior da casa. E quanto... A pergunta chata. É o contador. O contador sempre tem que perguntar, né? Quando você decidiu mudar o ramo, por exemplo, você está consolidado numa empresa, você tem o seu comodismo, você tem o seu salário, você tem, entre aspas, algumas regalias, benefícios, certo? E assim, deixar isso para trás foi quanto? Quanto que você deixou para trás para arriscar uma coisa que você poderia muito bem, talvez, entrar e não gostar mais, falar, putz, que erro que eu fiz, não ganhei o dinheiro que eu precisava ganhar. Legal. Quanto que você deixou para trás para arriscar ser um representante que fala da Prudential? É um franqueado. Um franqueado da Prudential. Isso foi em 2018. Tá? Na época eu deveria estar recebendo meus 12 a 13 mil reais. Tá? Fora isso, eu recebia horas extras, horas de viagens. Né? Nesse momento eu já tinha migrado para vendas. Então eu comecei mais na área técnica, né? Serviço, engenharia, etc. E nos últimos 2 anos ali, antes de eu sair da empresa, eu já estava na área de vendas, né? Então, toda vez que eu fazia uma viagem fora de horário comercial, tinha uma hora extra. Então, eu recebia lá os meus 15 mil reais, né, em torno disso. Além disso, tinha os benefícios, né? O plano de saúde, participação por lucro e as férias, né? Então, eu nem pensei 2 vezes, sabe, Victor? Eu não pensei 2 vezes. A partir do momento que eu enxerguei a oportunidade do negócio, a veia de empreendedor, eu falei, cara, vai dar certo, né? Porque assim, numa empresa onde você é CLT, hoje vamos colocar isso, é muito difícil você atingir um patamar muito alto de renda, né? Você chega numa coisa que você estaciona, até porque a empresa vai te dar o quê mais, vai te oferecer o que mais, eu não sei as inflações que vão crescendo todo ano. Fiz uma conta básica aqui, basicamente você ganha 22 mil por mês, colocando todo tipo de benefício, férias, 13º. Então, quando você deixa isso aqui, você mostra que o empreendedorismo é algo que te lucraria mais do que 22 mil por mês. E hoje você tem essa concepção que foi legal, foi a melhor decisão, ou você ainda tem algum tipo de, pô, Vitor, ainda não cheguei no que eu ganhava, mas assim, eu estou sendo feliz com o que eu faço. Não, eu consegui alcançar esse valor de uma forma rápida. Por quê? Quanto mais você vende, mais você recebe. Então eu entrei já com o intuito de vender o máximo que eu conseguisse. Então eu falei com a minha esposa, falei, olha, a gente não pode errar, né? Minha esposa ela é dentista, então com a gravidez, né, veio a Caroline e ela ficou sem trabalhar para cuidar da nossa filha. Ou seja, a renda viria 100% de mim. Eu largando do meu emprego, né, teoricamente iria para zero. Né? E outra, você é um empresário onde você tem que ir atrás do seu cliente, você tem o carro, você tem o custo, né? Perde benefícios, né? Plano de saúde, enfim. Então eu preciso, sabe, o porquê você precisa também é importante na hora do empreendedorismo. Então eu precisava atingir a mesma renda que eu larguei para trás. Se fosse para empatar ou receber menos, eu deveria ter ficado onde eu estava, né? Então aquilo ali sempre me norteou. Cada vez que eu recebia um não, eu já pensava, isso não pode acontecer de novo. Então eu sempre fazia uma análise do porquê eu perdi aquela venda e tentava aprender com aquilo. Então eu conversava, cabeça sempre de aprendiz também, né? Conversava sempre com outros profissionais mais experientes, né? Para ver, olha, deu errado aqui, onde você acha que eu deveria ter feito diferente. E assim eu fui, né, constantemente evoluindo. Então fui construindo a minha carteira e a carteira sólida, graças a Deus. Hoje é uma carteira que te sustenta assim, bem tranquilamente, né? Entre aspas, que você tinha antes. E assim, essa virada de chave, a perda do medo, qual que foi essa virada? Por que você perdeu esse medo e saiu de lá e foi? Realmente, falou, Vitor, ó, que mudou minha família, eu precisava melhorar o conteúdo da minha família, eu precisava de um propósito na vida. Vender seguro de vida em vida é um propósito para mim. Sim, ok. foi uma ótima pergunta.
No final ali da minha carreira de vendas nessa empresa, eu fui me decepcionando com algumas entregas. Então eu vendia contratos, serviços que a empresa lá continuava prestava. Só que como eu vim da área técnica, eu entendia muito bem se o serviço estava ou não sendo bem prestado. Em alguns momentos, a gente sabe, nem é da empresa, existem profissionais aí, em alguns momentos me deparei com algumas prestações de serviço não muito adequadas. Aquilo foi me desanimando. Falei, poxa, eu vou lá, prometo algo bom e a entrega não está tão boa assim. E a gente perde o controle sobre isso, né? A partir do momento que você está em venda, você está dando um pouco de área. Aquilo foi me decepcionando, tá? Então, eu já era cliente da Prudential, quando eu decidi trabalhar com propósito seguro de vida, eu falei, peraí, agora eu estou entregando algo que faz muito mais sentido e para todo mundo, não só para um mercado, um segmento específico. Eu perdi meu pai quando eu tinha 14 anos, então o seguro, ele teve um papel muito importante na minha educação e do meu irmão, mais novo, né? Então, eu gostaria de poder levar esse conhecimento, essa opção, né, da pessoa ser ou não cliente, para o máximo de pessoas que eu pudesse, né? Aí, o nosso trabalho é fornecer um seguro sob medida. Então, eu entendo a característica de cada família, cada planejamento que ela tem, tanto presente quanto de futuro, né? E nós tentamos criar o melhor projeto para aquela pessoa, empresária ou família, né? Então, o propósito, sim, foi muito importante. Tá? Esse talvez tenha sido até a primeira coisa que acendeu. A segunda coisa foi, de fato, a questão do empreendedorismo que nós estávamos falando. Então, dentro do mercado seletista, por melhor que você desempenhe o seu trabalho, você sempre está amarrado na decisão de alguém, de dar ou não um aumento para você, né? E às vezes aquele teu chefe imediato, ele tem a intenção de te dar um aumento, mas muitas vezes ele nem consegue, existe um conselho, muita gente para cima, enfim. Então, a partir do momento também que veio uma proposta, onde eu vou vender algo que eu acho que né, que eu acredito muito mais, e que ainda o resultado só depende de mim, o céu é o limite. Exatamente. E aproveitando, né, você comentou ali a questão do seguro, de trazer algo personalizado. Né, lá fora, Vitor, né, numa assessoria de investimentos, essa área é a primeira que o pessoal conhece. Tamanha a importância que eles dão ao planejamento patrimonial, planejamento de vida, aí depois que vai conversar sobre investimentos. Ele protege o provedor de tudo. Né? Perfeito. Se nós fizermos uma analogia com um campo de futebol, né? Então o seguro é como se ele estivesse na defesa. Então você protege, né? Você não quer ir para trás, você não quer perder, você não quer estar no negativo, né? Então seguro de vida. No meio de campo é você, né, que é o que articula, que toma as decisões, né, que faz a coisa acontecer. E lá na frente no ataque seriam os investimentos, patrimônio, etc. Né? Só que para você estar livre para investir, arriscar, aumentar patrimônio, etc. Para a bola chegar na área, você tem que ter uma boa base, você tem que ter uma boa proteção. Né? E é o que você falou, país de primeiro mundo, poxa, primeiro eu protejo aquilo que eu já tenho, que eu já criei, agora sim eu vou lá e vou crescer. Trabalhar para construir mais. Então, E Cleiton, né, no Brasil, que você comentou, né, o seguro tem um certo preconceito, né, e você acredita que isso ocorra por algum motivo específico? Como é que você enxerga isso? Primeiro que é o tabu, né, as pessoas não gostam de falar de morte, apesar de ser algo óbvio que um dia vai ocorrer. Né? Duas certezas, né, você sabe, vai morrer e vai pagar imposto. Né? Pagamento sempre botar no meu bom. Exatamente. Então, o seguro, ele vem na veia disso que você falou. Por quê? Muitas vezes nós não gostamos de falar da morte. Acho que todo mundo já sabe, mas às vezes você tem que tirar o cara do dia a dia e falar, cara, pode acontecer, tá? Só que nós focamos muito no impacto que isso tem. Aí vem o tal do imposto. Cara, morri, mas e agora? Tem muita coisa que acontece depois que a pessoa morre, né? Tem que transmitir o bem, tem uma série de coisas aí, enfim, não vamos entrar nesse ponto, mas... Então essa preocupação, essa conscientização, nós que precisamos dar, tá? Então esse é um ponto, tabu que as pessoas não gostam de falar. Segundo ponto, o produto seguro de vida no Brasil, por muito tempo, ele foi um produto muito empurrado. Sim. Então os bancos ajudaram nisso, né? Então, você quer um empréstimo, você quer mais retorno aqui, ajuda do banco, então você tem que contratar mais produtos, e o seguro de vida era um desses produtos, né?
Então já começa meio mal visto ali, tive que comprar por causa de... Então ninguém comprava o seguro pelo conceito do seguro. Sim, exato. Né? Então isso acho que atrapalhou um pouco. Hoje, o Life Planner, o consultor de seguro, ele veio para desmistificar um pouco isso aí. A ferramenta seguro ela é uma ótima ferramenta. Com certeza. Né? Então a gente está aí quebrando paradigmas. Legal. Ô Cleiton, é assim, na sua área, o que acontece muito? Fugindo um pouco do seguro, você vai para a parte de venda. Legal. Certo? Você, assim, não fugindo do intuito do seguro, que é o seu empreendimento, mas a gente pensa que isso é muito interligado à venda, porque você tem que vender todo dia. Você acorda, sai da sua cama, toma um café pensando, putz, eu tenho que vender. Porque se você não vender, você não tem salário. Acho que em toda profissão a gente recorda sendo vendedor. Todos somos vendedores. Você se vende todo dia, se vende toda hora, você está na padaria tomando café, você está se vendendo. Perfeito. O jeito que você se veste, o jeito que você está ali, o jeito que você conversa, comunica e tudo mais. E assim, como que você trata a questão de vendas dentro do seu negócio? Como que é isso? Vitor, eu tenho uma forma exata de cada cliente, de cada perfil, eu tenho algumas técnicas, se você tiver essas técnicas, fala pro pessoal aí, deixa os caras felizes hoje. Legal. Bom, as técnicas elas existem, né, óbvio, mas você não pode ser aquele vendedor chato. Sabe que todo momento, a todo lugar que você vai estar querendo vender algo, pronto, já começou errado. O processo de venda, você tem que estar resolvendo algum problema, você tem que estar providenciando alguma solução. Só que antes então de você oferecer algo, você tem que entender o cliente. Né? Essa questão de todos somos vendedores a todo momento, ela é real, mas não confunda isso com oferecer propriamente dito um produto ou um serviço. Ser vendedor a todo momento é trazer uma boa imagem, né? Não ser uma pessoa... Imagina que eu vou lá jogar futebol com uma turma que eu nunca fui. Já chego quebrando os caras, ou xingando e reclamando todo mundo à minha volta. Poxa, ninguém vai ter o prazer de jogar comigo, não é? Com certeza. Então é isso que é o ser vendedor a todo momento, sabe? Você ter esse cuidado com a imagem também que você passa. Porque querendo ou não, em algum momento aquela pessoa pode ser um cliente. Então eu jogo tênis lá com a turma. Mas, poxa, para eu falar que eu estou oferecendo seguro, isso demora muito tempo. Né? Normalmente a pessoa ainda que me pergunta, o que você faz? Né? Aí já deu a deixa, eu digo, não, eu faço um seguro de vida, ele é personalizado, um dia a gente vai sentar e vai conversar, né? E assim vai. Eu acho que o que acontece muito com o vendedor chato que é isso, ele foca no produto, né? Exato. É isso, Não, peraí. Primeiro você tem que entender o que a pessoa precisa para se aquele produto faz sentido ou não, né? Se fizer, como é que maneira tem que ser utilizado, né? Planejado e tudo mais. Qual o melhor produto? Exato. E seguro de vida, principalmente o nosso trabalho, não é um produto de prateleira. O seu seguro vai ser igual ao seu. Vocês dois são clientes da Prudential, a sua pólice com certeza é totalmente diferente da sua e com certeza para objetivos diferentes. Então, ter também um profissional que possa fazer uma boa análise é importante. Né? Legal. E assim, quando você vai nessa parte da venda, você vai visitar, vamos supor, 4 clientes novos no dia. Quando cada reunião é 1 hora, você faz 2 de manhã e 2 da tarde. Se você, nas 2 da manhã, 2 reuniões que você fizer na manhã, você escutar um não dos 2 clientes novos que você foi, o que você projeta para a tarde? Você tenta mudar alguma coisa do que você está falando durante a manhã? Você usa a mesma técnica? Ou você só fala assim, Vitor, é um dia ruim e amanhã é um novo dia? Eu vou vender de novo. Porque acho que é muito tipo psicólogo da pessoa que tem que vender. O psicológico da pessoa atinge muito quando ela escuta um não. Sim. Diferente, você escutar um sim, você vai querer marcar até mais reuniões para a parte da tarde. Fala, hoje é meu dia, hoje eu estou vendendo. Entendeu? Então como você se depara quando você escuta um não? O alto astral, ele é importante. Ninguém quer conversar com alguém que está lá murcho, mulambento. Então, você tem que esquecer que de fato deu errado, né, e ir para frente com o alto astral. Né? Então, a forma como você chega no cliente, ela é percebida. Né? Então, o vendedor, eu sei que é difícil, mas de uma certa forma, ele tem que se blindar de coisas externas. Cada cliente é um cliente, você tem que respeitar, né, o cliente. O cliente não precisa sentir o que você está sentindo. Né? Em alguns casos, cliente ou outro que é amigo, enfim, acaba, né, sendo um pouco diferente. Mas, no geral, você não tenta transmitir coisas ruins ao cliente, você tenta transmitir sempre, né, alegria. A gente já vai falar de seguro, né, que não é uma coisa tão simples assim. Mas, normalmente, Victor, eu gosto de pensar assim, a cada não eu estou mais próximo do sim.
Então, se eu receber esses 2 não, poxa, maravilha. Então, muito provavelmente o próximo aqui vai ser assim, chego lá com o mesmo ânimo, a mesma alegria, até porque aquela família muitas vezes não tem nada a ver com a outra, né? Cada uma toma uma decisão baseada em si mesmo. Porque assim, eu fiz esse questionamento porque acontece muito com pessoas que vão falar de venda, porque vai ter que vender o seguro. Então, muitas pessoas que trabalham com vendas, ela começa a trabalhar com a venda, chega no momento que ela tomou vários anos, ela já desiste e volta para a CLT. Isso. Então, isso eu acho que é muito psicológico, ela tem que trabalhar para poder saber a hora que ela vai ter e a hora que ela não vai ter. Saber trabalhar isso para ela poder ter um dia melhor no outro dia, atender melhor outro cliente, chegar no mesmo ano, porque se aquilo ali atingir você para atender os outros 2 da tarde, provavelmente você perdeu mais 2 negócios. Perfeito, certo? perfeito. Eu costumo falar assim, bom, aquele não deu, faço uma avaliação para que, né, não perca pelo mesmo motivo, next, próximo, vamos para o próximo e toca o barco. Às vezes a gente descobre que o processo foi todo correto, que de fato o cliente não tem perfil de pensar em alguém, de deixar algo para alguém. Não era o momento dele. Não era o momento, às vezes o cara está com outras preocupações, enfim, outros problemas maiores, tudo bem também, ninguém é obrigado a fazer. Você tem que ter esse entendimento também, sabe, Victor? Tem que saber respeitar o momento do cliente. A partir do momento que você tira a obrigação que o cliente tem de comprar de você, ou não, ele acaba sendo só mais um mesmo, sabe? Agora, se você fica, puxa, esse cara tinha que comprar de mim, ele tinha que me comprar. Para quem está vendendo, sempre parece que é muito óbvio. Qualquer coisa você vai vender, né? Poxa, cara, é óbvio que esse cliente precisa de mim, mas por que ele não está entendendo? Então, muitas vezes é você que não soube colocar valor naquilo que você está vendendo. Outro dia eu estava conversando com um amigo e eu perguntei para ele, por que você acha que você não está vendendo? Cara, eu acho que é preço. As pessoas não estão comprando por preço. Eu falei, cara, preço é uma percepção de valor. Então você não está conseguindo transmitir o valor que de fato aquilo tem. Ué, não é? Sim. Então é isso. Então às vezes tente olhar para dentro, por que a venda não está ocorrendo, né, do que ficar culpando quem está do outro lado. O que acontece? Essa questão. Existe muito vendido, beleza. Como vendedor, para você até deixar uma dica para quem quer empreender com venda, seja de seguro, seja de qualquer outro tipo de produto que tem no mercado. Você vende, você esquece o cliente ou você faz um pós-venda? O processo de venda é o seguinte, você tem que sempre tratar todas as pessoas da mesma forma, independente se é seu cliente ou não. Porque aquela pessoa, além dela poder ser seu cliente um dia, ela pode estar te indicando, recomendando algum outro possível cliente, tá? Então todas as pessoas têm que ser tratadas da mesma forma. Bom, aquela pessoa que se torna seu cliente, obviamente você precisa fazer um acompanhamento mais de próximo, certo? Então não é porque eu vendi, viro as costas e vou embora. Não é assim não. Até porque, tem aquela frase que eu gosto muito, né? Se você cuidar do cliente, o cliente cuida de você. Então um bom atendimento que o cliente receba, ela gosta de transmitir isso para outras pessoas. Se você for num bom restaurante, você é bem entendido, a comida é boa, enfim, te deu boas emoções, por que não você não vai indicar para um amigo seu? Então coisas boas nós deveríamos gostar de indicar até mais, né? Porque nós mesmos aqui, muitas vezes nós não recebemos uma recomendação, passa um tempo, a pessoa fala, Cleiton, eu lembrei de uma amiga aqui que gostaria que você falasse com ela. Tá, eu vou tentar entender o perfil, mas por que você lembrou dela só agora? Não, porque agora ela está descobrindo um nódulo, está desconfiada que pode ter um câncer. Poxa, mas agora pode ser que eu não consiga mais. Pode ser tarde demais, né? Então, o tempo às vezes é precioso. Então, se você tem um carinho, se você gosta de alguém, vai lá e recomende. Nós aqui como vendedores, nós temos então que cuidar do cliente para também ser sempre lembrado. Se um dia, num churrasco, alguém falar, né, de seguro, você tem que ser lembrado, né, para poder estar falando. O Cleiton, e nessa questão de venda, quem foi uma pessoa assim que te deu inspiração para vender? Você fala assim, cara, eu segui esse cara, assim, por mais que você, a própria pessoa, hoje a gente vê a experiência vasta, a técnica de venda, lá no começo, quem foi a inspiração para você? Fala, pô, esse cara vende muito, esse cara fala muito bem, quem foi? Olha, o modelo de venda da Prudential, nesse Life Planner, né, ela é uma marca registrada, então existe um modelo. Um amigo meu, Cássio Koga, ele já era Life Planner nessa época, e antes de eu entrar, né, eu perguntei para ele, né, se realmente funciona, todo mundo compraria um seguro, enfim, ficamos nessa questão e ele me provou que sim. E aí ele falou o seguinte, Cleiton, entra com a cabeça de aprendiz. Por mais que eu já tivesse uma experiência em vendas, ele entra com a cabeça de aprendiz, que o método funciona.
Então ele foi a minha primeira inspiração, né? A segunda inspiração foi a pessoa que me contratou. O nome dela é Joyce Rocha. Ela me deu muitos ensinamentos. Um outro ensinamento que eu não esqueço que ela me deu foi gestão do tempo. Gestão do tempo para quem é vendedor é muito importante. Principalmente eu que estou na rua lá, né, sempre buscando os clientes, você acaba virando o Uber, o entregador, você acaba virando o cara que vai no mercado. Já que você está aí, passa ali. Não é hora de fazer isso, né? Eu aqui faço uma primeira visita, levanto os dados, compilo esses dados, crio um projeto, faço uma segunda visita e apresento o projeto. Então, criar o projeto, eu vou criar às 3 horas da tarde? Não, 3 horas da tarde eu tenho que estar atendendo o cliente. Então, na gestão do tempo, o vendedor ele tem que se preocupar com o seguinte: fazer a coisa certa na hora certa. O vendedor faz a coisa certa na hora errada. Então, se eu estivesse criando o plano às 15 horas da tarde, eu não estaria falando com o cliente. Então, é menos uma pessoa que eu estou visitando, tá? Então, essas duas pessoas elas foram muito chaves na minha carreira, né? E como eu estava dentro de um escritório que chama-se Platinum, fica lá na Paulista, em São Paulo. A Platinum, ela sempre foi uma formadora de grandes vendedores dentro desse mercado securitário, né? Então, alguns profissionais ali, a gente está semanalmente acompanhando o resultado dessas pessoas. Então, o Mai Marins, né, um amigo meu hoje, sempre foi uma referência para mim. Então, eu estando lá na reunião, eu via que esse cara tinha de resultado e falava, puxa, eu quero chegar lá. E, coincidentemente, naquele ano que eu entrei, eu passei o Mai, vendi mais do que ele. Agora ele me ultrapassou. E as premiações assim que você recebeu pela Prudente, a gente viu no Instagram? Esse cara eu vai já viajar, fui tem tudo. Não, eu já fui em uma, rapaz. Os caras sabem tratar bem. Prudente que sabe tratar o pessoal bem, hein? E assim, essas premiações que você ganhou foi de algum melhor vendedor, talvez, melhor Life Planner? Life Planner é uma seguradora americana, né? Eles gostam muito de números e de reconhecimento. Reconhecimento é importante. Muitas vezes, até para quem é empresário e tem funcionários, às vezes não se trata só de dinheiro, né? Muitas vezes também é reconhecimento, quando não as duas coisas ao mesmo tempo. Tem muitos profissionais até que vai atrás só do reconhecimento, né? Eu conheço pessoas que já têm um patrimônio formado, mas continuam trabalhando porque ele quer continuar sendo reconhecido. Então a Prudential ele faz esse balanço mesmo, ela tem, né, um ganha-ganha, digamos assim, né? O produto é bom, você ganha, o cliente ganha, mas eu quero reconhecer os melhores. Por quê? Você vira espelho também para os outros. Lá atrás eu falei que eu comecei olhando lá o que o Mai fazia, então isso é importante também, né? O Cleiton, e pela sua história aí, você sempre estava inserido nesse mundo das vendas, né? Mesmo na engenharia, né? Você estava numa área comercial lá na empresa, né? E você fala de vendas muito naturalmente, né? Acho muito bacana isso, porque assim como o seguro, né, tem os seus tabus, a venda também, né? Tem gente que fala de vender, tem gente que tem um bloqueio assim, parece que é errado, né? Não tem um certo tabu também nessa parte, né? E sabe como é que começa isso, na minha opinião aqui, né? Quando criança, Diogo. Lá, quando criança, você é pai do Gael, você sabe. O seu filho começa a ir numa mesa num restaurante, ele vai lá, você já acha que teu filho está incomodando aquela outra família, não é? Vem uma pessoa diferente falar com seu filho, você diz, não fale com estranhos, né? Tome cuidado. Então, você está sempre desconfiado de pessoas que estão fora ali do seu ciclo, não é? Então, quando vem alguém tentando vender algo, alguém que você nunca viu na vida, cara, você já fica muitíssimo desconfiado por essa cultura que é criada, essa blindagem, né? E muitas vezes, né, aquele produto, aquele serviço pode ser muito bom para você. Sim. Né? Então eu sempre tive, mesmo lá quando seletista, uma cabeça do benefício da dúvida do lado positivo. Então acho que é um pouco empreendedorismo isso também, sabe, Diego? Poxa, vamos ver o que esse cara tem. Se de fato for bom, vou fazer minha análise, vou pesquisar, e se de fato for bom, por que não? Né? Perfeito. Só que nós já começamos assim, puxa, ele está vindo oferecer algo que eu não quero. Você nem sabe o que é. Exato, você nem sabe. E tem outro ponto também, né, você comentando isso, né? Talvez, da mesma forma que o seguro, ele, de certa forma, foi muito prostituído e gerou, né, esses tabu, né? O pessoal tem muito essa visão que o vendedor é aquele cara chato, né?
que fica ali no pé toda hora e tudo mais. E na verdade, se você é um bom vendedor, você não vai ser chato, né? Perfeito. Porque senão é que nem o Vitor, eu comprei o negócio e nem vi que eu comprei, né? Complicado, né? Mas já comprei? Falei, mas bom. Mas assim, é porque você não se sente nem numa venda. Eu me senti mais talvez uma consultoria de vida mesmo. Consultoria de pensamento. Legal. Então assim, você cria algo diferente do que você não tá. Se olhar pra mim e falar, Vitor, compra esse seguro aqui, porque se você morrer, vai deixar de vender pra todo mundo aí. Aí seu patrimônio vai acabar se você morrer, o escritório vai acabar se você morrer. Então tem que deixar patrimônio. Não, nenhum momento eu escutei essa frase. Todos os momentos era o que? Era o planejamento que você tinha que ter para a vida, era o que você pensa sobre talvez sua família, sobre o seu negócio, quem que vai tocar aquilo, quem que vai tocar sua renda. E até mesmo acho que a gente não comentou nem de morte, a gente comentou do quê? Vitor, o que você utiliza hoje para trabalhar? As mãos, as perninhas para andar, certo? E você é um ativo, né? Se você quebrar o braço, quem que vai produzir aqui dentro? Quem que vai gerar essa renda para você? Falei. Basculou, né? Falei. Eu assim, então. Aí você começa a desenvolver mais. A questão do seguro, apesar de ter esse tabu, ele tem duas vertentes, né? O seguro em vida e o seguro de vida. Aqui em volta tem N coisas, mas basicamente são essas duas coisas. O que é o em vida? Você se proteger como um ativo financeiro. Então você empresário, vocês trabalhando, vocês são ativos. A partir do momento que vocês não conseguem por uma doença grave, uma internação, uma cirurgia, uma série de coisas, aquilo já afeta financeiramente qualquer planejamento que vocês tenham, tá? Então, nesse caso, qual que é a forma correta de se pensar? Eu não sei, não consigo eu garantir, nem vocês, né? Se um dia vai acontecer. Qual que é a análise que você tem que fazer? E se acontecer? Como é que fica? Muitas vezes, isso vai atrapalhar demais. Tem pessoas que nem se recuperam disso. Uma doença grave, um câncer, às vezes mais. Quando a gente fala no risco morte, né? A pergunta não é risco, vai ocorrer. Cara, exato. Aí o que acontece? Vai ocorrer. Olha que louco, né? As pessoas querem evitar isso, mas vai ocorrer. Só que aí a pergunta já não é se vai acontecer, porque vai acontecer, sim, mas é quando. Então esse quando a gente não sabe. Se for amanhã, você está preparado? Se for daqui a um mês, daqui a um ano, você está preparado? A maioria das pessoas nunca está preparada. Sempre tem algo a corrigir, a melhorar, a transformar. Você falou do imposto, né? Chega uma hora que a gente precisa pagar o imposto, mesmo depois da morte. E aí? Tem como correr. É mais fácil você pagar através de um seguro de vida. Com certeza. E indo nessa linha de vendas, Cleiton, né? Eu vi que você está postando algumas questões lá no Instagram e vendo isso daí é parte de algum projeto? Como é que é? Sim, eu vejo assim, estou participando hoje de um grupo, né, de empresários, que é o BNI, e lá tive o prazer de conhecer diversos ramos, né? Por mais que eu visite muitos clientes, ali nós convivemos, né, toda semana, então conheço muito mais a dor do empresário, os autônomos em geral, e eu percebi que o empresário, uma grande dificuldade é se vender. Todos somos vendedores. O cara tem um bom produto, ele tem um ótimo serviço, mas ele não consegue converter isso em venda. Então a parte de vendas ela é muito importante para todos os negócios, porque toda empresa tem que vender, tem que faturar, não é? Então eu estou sim com um projeto para ensinar essas pessoas, né, algumas técnicas para melhorar os seus resultados através das vendas. E por incrível que pareça, às vezes o ajuste é muito pequeno, né? Mas você que está no dia a dia, você não consegue enxergar isso. É muito mais fácil, né? Quem está de fora, às vezes é o que dá para ajustar, o que dá melhor, que a gente ali na nossa bolha, na rotina do dia a dia. Então, pô, bacana. As pessoas têm dificuldade de contratar vendedores, de ensinar os vendedores, de dar benefícios aos vendedores, né? Retenção, né? Então, a minha ideia é uma mentoria mesmo. Fazer quase que um 360, né, uma análise 360 em relação àquele profissional, àquela empresa, para que ela consiga alavancar vendas. Não, para o empresário, né, a venda, para todos o mundo, a venda é muito importante, mas para o empresário específico, né, eu acho que é um ponto crucial. Onde tudo começa. Onde tudo começa e você comentou um ponto, não é só o empresário, né? Tem a equipe dele, né? Então ele tem que saber como fazer isso. E ele também tem que saber como transmitir isso, né? Perfeito. Para a equipe dele,
Esse ponto é importante porque eu já me deparei com alguns empresários que ele fala, poxa, contratei aquele vendedor, mas aquele vendedor não está desempenhando. Só que aquele vendedor, muitas vezes, é um espelho dele mesmo, empresário. Então o empresário está tentando mudar o vendedor, quando na verdade ele precisa mudar primeiro. E ele não percebe isso, né? Então é um ponto você falou das pessoas que te inspiraram, que você acompanha, eu tenho certeza que você faz algumas coisas hoje que eles faziam, né? Exatamente. É natural, né? Você acaba natural. Você tem que ter uma referência boa, né? Exato, perfeito. Exatamente. Ô Cleiton, assim, agora foca naquela câmera aqui, lá, aquela ali, qual que seria uma frase assim de efeito, aquela frase positiva que você queria deixar para quem quer empreender, indiferente do ramo de atividade? Que frase você deixaria hoje para essa pessoa que quer aprender a vender, quer aprender a empreender? O que você deixaria como positivo para essa pessoa? Eu gosto muito da frase, já falei no meu Instagram, mas a sorte favorece uma mente bem preparada. Então esteja preparado para as oportunidades que a vida lhe trouxer, né? Como é que se prepara? Livros, pesquisas, profissionais de referências. Então tome muito cuidado, né, com as suas pesquisas, mas façam as suas pesquisas. Também tome muito cuidado com quem você anda, com quem você acredita, né? Já existe aquela frase antiga, né? Diga com quem andas que direis quem és. Isso funciona mesmo, sabe? Então tome muito cuidado com as pessoas que estão conectadas a você, né? E busque sempre melhorias contínuas, que a sorte favorece uma mente bem preparada. Então é isso. Cleiton, e assim, tem alguma coisa que você queria falar sobre o seu trabalho, sobre suas vendas, sobre a Prudential, que a gente acabou não perguntando aqui, você quer falar nesse podcast? Olha, eu gostaria de dar uma dica geral para as pessoas que estão iniciando no processo de vendas, tá? Presta atenção, presta atenção. Fica de olho, hein? O networking é uma ferramenta valiosíssima. Todos que querem alavancar a sua venda têm que ter um bom networking. Só que o networking não é chegar lá no café e trocar cartão. Você tem que colher frutos daquilo. Só que para colher frutos daquilo, da onde vem a colheita? A primeira coisa que você tem que fazer? Plantar. Plantio. Então não tem como você plantar batata e colher cebola, né? Mandioca leva 2 anos para dar fruto, né? Para dar produção, né? Então, tenha isso em mente também. Quero alavancar minhas vendas, mas plante coisas boas, faça networking, ajude os outros empresários, ajude os outros colegas. Naturalmente que a coisa acontece para você. Se oferece para o mundo, ele volta para você. É divino. Exatamente. Se você fizer coisas erradas, coisas erradas vão acontecer contigo. É a mesma coisa. Então plante certo, colha certo. É isso. Bom recado. Bom, eu acho que da minha concepção aqui, Cleiton, acho que foi muito valioso hoje. Assim, quem puder assistir depois, reassistir, quem precisar do contato do Cleiton, maravilha! Me segue lá no Instagram, @CleitonFukumoto. Cleiton com CLAYTON. Vai estar aqui, né? Acho que nas descrições também. Fica nas descrições do vídeo. O meu Insta. Posso dar uma dica de livro também, Victor? Fica à vontade, esse momento é teu. Tem um livro que me ajudou muito, que é a mente das pessoas milionárias, né? Então, basicamente, você pensar grande, né? Poxa, quero crescer, todo mundo consegue. Você pensar em problema e você pensar em coisa boa dá praticamente o mesmo trabalho. Então pense em coisas boas e faça a coisa acontecer, né? 3 coisas, né? Criação, continuação e conclusão. Então comece, continue, persevere e conclua, né? Vai dar certo. Show de bola, hein? Que recado, hein? Você tem mais alguma pergunta aí do mestre das vendas? Rapaz, depois de uma aula dessa, vai perguntar o quê? Eu anotei tudo aqui, segunda-feira eu já tô. É isso aí. Mas, Cleiton, a gente agradece todo o seu tempo, a sua disponibilidade para estar aqui, para trazer esse recado para os nossos seguidores, tá? E, assim, a gente quer agradecer também alguns dos patrocinadores que estão conosco aqui, que é a Goldtech Inteligência Contábil, Prudential, WSI, Marketing Digital, Monte Bravo Investimentos, do grande Dilmer, que é o investimento aqui com esse cara, quer ganhar dinheiro.
Mas não adianta só investir, depois tem que cuidar do imposto, aí você chama esse cara. Mas pra você ter imposto, você tem que vender. Então você chama esse cara aqui, ó. Então tudo faz um círculo. Isso é uma coisa legal. Nós viramos empresários, né? Eu já escutei isso em alguns empresários reclamando, né? Poxa, meu imposto tá subindo. Graças a Deus. Eu quero pagar muito imposto. Já falei muito essa frase. Eu queria estar pagando 1 milhão de imposto. Se eu estiver pagando meu imposto, eu ganho muito dinheiro. Se você tá pagando por imposto, tá errado. Mas, pessoal, esse foi mais um episódio do Você e Seu Negócio. Fique ligado que nas próximas semanas a gente trará mais convidados e com certeza com muito conteúdo legal. Até a próxima. Valeu, gente. Fechou. Top.